Godzilla e Kong, O Novo Império foi o melhor filme que eu assisti no cinema esse ano. Tudo bem que o ano ainda não acabou, mas sinceramente até agora foi o melhor filme que eu assisti. Eu dei pra esse filme uma nota 8. Engraçado que de todos os filmes passados, acho que eles não chegaram à nota 7, tendo 6,5 pra baixo. E agora eu quero falar um pouco sobre esse filme pra vocês. Eu sou Mustafa e bem-vindos ao canal Enick Black! No Monsterverse, há a superfície da Terra e a Terra Oca, de onde vêm os monstros. O filme se inicia com um sinal sendo enviado da Terra Oca, que é captado pela Monarch. A Monarch é a empresa que lida com essas questões dos monstros. Existe algo chamado Ilha da Caveira. É uma ilha que fica na superfície da Terra. Essa ilha é onde o Kong nasceu. E lá tem passagens para a Terra Oca. Lá também tem seus descendentes. E lá, a última descendente dessa ilha, que todos os outros foram mortos por uma grande tempestade, é a Dia, que foi adotada pela doutora Andrews, que ela trabalha na Monarch. Essa menina começa a desenhar rabiscos que notoriamente são os mesmos sinais enviados pela Terra Oca, que inclusive estão gerando interferência em equipamentos da Monarch. Logo após, corta para a cena do Godzilla derrotando um dos titãs, Esquila, algo que não foi explicado porque no último filme do Godzilla, se não me falha a memória, Godzilla, o Rei dos Monstros, todos os outros monstros reverenciaram o Godzilla e do nada ele aparece matando esse titã, então alguma coisa não foi explicada. Talvez eles tenham deixado isso muito jogado. Eu espero que não, espero que tenha algum motivo plausível para isso ter acontecido. O Kong está solitário porque não há ninguém da espécie dele na Terra Oca, que é onde ele está vivendo agora, então ele fica bem triste. Ao comer uma caça, uma das suas presas quebra e ele vai pedir ajuda da Monarch. O Trapper, personagem como uma espécie de veterinário dos monstros, põe um novo dente no lugar e a Dia vai lá para falar com ele. E aí corta para a cena mostrando que algumas bases da Monarch dentro da Terra Oca são destruídas por algum monstro. A doutora Andrews percebe que tem alguma coisa errada. Sinais enviados gerando interferência nos equipamentos da Monarch e agora uma das bases da Monarch dentro da Terra Oca sendo destruídas, ela vê que tem alguma coisa errada. Então ela vai até o Bernie Heiss para perguntar o que ele acha sobre o assunto, já que ele é um especialista sobre isso. O Godzilla sente algo diferente e após ter derrotado a Esquila, ele começa a se movimentar. Eles entendem que precisam ir até a Terra Oca, por isso entram lá. Chegando lá, eles veem uma marca de mão vermelha na costa do monte, sem saber quem a fez. Uma mão gigante que acharam a princípio que era o Kong, mas depois entenderam que não era ele. Quando o Kong está explorando a Terra Oca, ele encontra uma área inexplorada de lá. E lá ele encontra outros primatas, inclusive o filho do Scar. Sim, aquele menininho amarelinho é o filho do Scar. Tanto o pequenininho quanto os outros partem para cima do Kong e o Kong mostra quem ele é. Ele senta todo mundo a porrada. Inclusive, ele dá um sacode no menor. Ele pega o menor e começa a bater com o menor nos outros. E foi muito merecido. Então, após derrotar todos os outros, o Kong o ordena a levá-lo até os outros primatas. Ele tenta matar Kong de várias formas e nunca dá certo. Mesmo com toda a rebeldia dele, ele começa a cuidar do garoto. E ele percebe que está sendo bem tratado por uma figura mais velha, algo que provavelmente ele nunca deve ter passado. Então ele começa a respeitar a figura do King Kong. Dra. Andrews, Trapper, Bernie e Dia encontram outra área inexplorada da Terra Oca e descobrem um povo mais antigo que o povo da Ilha da Caveira e os encontram lá. Lá há uma história cravada nas paredes desse povo que diz que os monstros eram protetores da natureza e os primatas da humanidade. Um dos primatas, o King Scar, numa época que o Kong ainda não era nascido, tenta escravizar os humanos ao invés de protegê-los. Mas o Godzilla chega e senta o cacete em todos eles, prendendo-os bem fundo na Terra Oca. E que havia também lá uma escolhida da Ilha da Caveira para trazer a vida, a Mothra, que no caso é a fêmea do Godzilla, para poder ajudar quando o King Scar e o seu povo voltassem para tentar escravizar a humanidade. E essa escolhida é a Dia. O King chega lá no covil do King Scar e um dos primatas, que provavelmente são dos seus generais, tentam meter bronca com o Kong, só que toma-lhe um socão na cara e fica desmaiado, e todos os outros ficaram com medo dele. Uma primata, que era fêmea, que muitas pessoas não perceberam, pergunta ao pequenininho, que é o filho do King Scar, perguntam quem era o cara que estava com ele. E o Mini Kong começa a bater no peito e dizer, ele tá comigo. E aí o King Scar aparece e chuta ela na lava. Sim, o King Scar matou a mãe daquele pequenininho. Isso passou despercebido por muitas pessoas, mas aconteceu. Porque o King Scar fica bolado com aquele pequenininho, que é filho dele, do porquê que ele levou o Kong até lá. Então a mãe tenta proteger, e aí o King Scar chuta a mulher na lava. Sim, o King Scar matou a mãe daquele pequenininho.
Isso ajuda ao pequenininho mudar de lado e começar a proteger o Kong ao invés de ficar do lado do King Scar, que é o seu pai. O Kong fica boladão com o que aconteceu e parte pra mão com o King Scar. E o King Scar percebe que na mão ele não consegue com o Kong, então do nada ele traz a Shimu, que o Scar consegue controlá-la através de um cristal preso na sua corrente de coluna vertebral. Esses cristais da Terra Oca permitem que os povos de lá se comuniquem através de leitura de pensamento, ou seja, por isso todos eles são mudos, eles não falam, porque não tiveram talvez uma cultura diferente para que eles pudessem criar dialetos que pudessem falar. Como a Shimu tem esses cristais nascidos nas costas dela, ele consegue controlá-la com a sua mente. O Mini Kong o ajuda a fugir, já que a Shimu lança uma rajada de gelo na mão do Kong e quase o mata. O Kong foge e pede ajuda para Monarch, e eles dão aquela manopla para ele, que estava onde? Lá na Terra Oca. Conveniências, conveniências, conveniências. A Dia, através de linguagem de sinais, diz que ele vai precisar de ajuda, então ele volta para a superfície da Terra para chamar o Godzilla. E eles, claro, trocam um soco, mas quando a Gia consegue ressuscitar a Mothra, ela vai até o Godzilla para que eles parem de brigar e enfrentem o King Scar. E para abrir um parêntese aqui bem rapidinho, o Trapper e o Raiz, eles estão vendo os descendentes lá da Terra Oca, eles estão vendo eles pegarem pedregulhos de mais de 1 tonelada, e eles não entendem como é que eles estão fazendo aquilo. Aqueles cristais que tem lá, eles conseguem criar um ambiente de antigravidade, o que significa que eles conseguem pegar inúmeros pedregulhos de 1 tonelada, de 2 toneladas e levarem talvez até sozinhos. E, cara, isso aqui foi muito interessante porque existe uma concentração muito forte desses cristais no Egito, abaixo das 3 pirâmides do Egito, ou seja, as 3 pirâmides de Gizé, que é algo que ninguém até hoje no nosso mundo real conseguia explicar como foram construídas aquelas 3 pirâmides. E esse filme trouxe uma resolução para aquilo. Existe uma concentração de cristais debaixo daquelas 3 pirâmides, em que criava um ambiente de antigravidade em que eles conseguiram construir aquelas 3 pirâmides. Cara, essa foi uma sacada excelentíssima do diretor desse filme, cara. Foi muito maravilhosa aquela explicação. Lá nas áreas inexploradas da Terra Oca, há portais para a superfície da Terra não explorados. Um desses portais dá direto no Rio de Janeiro, que eu achei que foi muito maneiro. E pra ser sincero, eu esperava que eles destruíssem o Cristo Redentor, ou no mínimo ameaçassem destruir, porque fica muito interessante, porque é moda, cara. Quem se lembra daquela cena do G.I. Joe, A Origem de Cobra, em que os inimigos lançam uma arma biológica na Torre Eiffel e destrói a Torre Eiffel? Aquilo foi maravilhoso. Então, cara, eu acho que ia ficar maneiro fazer aquilo com o Cristo Redentor, que inclusive no Rio de Janeiro é onde acontece a batalha final. O King Scar e Shimu versus Kong e Godzilla. O Kong consegue quebrar o cristal e Shimu não é mais controlada pelo King Scar, e ela decide ajudar os Alphas matando o King Scar. E aí o filme acaba. No final, o Godzilla volta a descansar dentro do Coliseu, o Kong volta para a Terra Oca. Isso aqui é muito importante porque ele volta para a Terra Oca para tomar o lugar do King Scar. E adivinha quem ele se torna? O King Kong. Ele começa a reinar no meio daqueles primatas e finalmente nós vemos o Kong como King Kong. Por isso que nos outros filmes ele era só conhecido como Kong, porque ele ainda não era rei, ele não estava reinando sobre ninguém. E agora ele tá. Então, cara, tu consegue ver essa evolução do personagem? Cara, ficou muito top. Eu amei esse filme, sério. Só que tem alguns pontos negativos nesse filme. Por exemplo, as lutas aceleradas. Cara, foi tudo muito rápido e tudo muito fácil. Sério, o Godzilla e o Kong, de certa forma, estavam destruindo qualquer um. Algo que nos filmes antepassados não aconteceu de forma tão fácil assim. Outro ponto são as resoluções muito convenientes, como a manopla, que ajuda o Kong, está convenientemente lá dentro da Terra Oca. E engraçado que esse projeto havia sido cancelado. Então, caramba, se o projeto foi cancelado, por que mandaram a manopla para lá, para a Terra Oca? Foi muito conveniente. E outra, a Shimu. A expectativa que todos nós tínhamos era que a Shimu estava para bater de frente com o Godzilla. Só que não aconteceu. Nem o King Scar bateu de frente com o Kong. O Kong tava tipo Kratos, irmão. O cara tava destruindo todo mundo. Tipo assim, qualquer um que passava na frente dele, ele derrotava. Então, tipo assim, esses 3 pontos pra mim foram os pontos negativos do filme. Por isso que eu dei uma nota 8. Foi um filme top, a história foi boa. E pra ser sincero, há certas explicações que nos outros filmes não tem, como a questão lá da Terra Oca, dos antepassados deles. Então, cara, pra quem não conhece nada da história do Monsterverse, pode muito bem começar nesse filme até, não vai ficar tão perdido assim. Mas, cara, eu dei uma nota 8 pro filme, esse filme pra mim foi muito bom. E comparado a todos os filmes que eu assisti esse ano, esse pra mim foi o melhor.
Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comenta, me diz o que você acha desse filme. Você concorda comigo que esses 3 pontos, lutas aceleradas, resoluções muito convenientes e a expectativa da Shimu não ter atendido aquilo que nós queríamos, foram realmente os pontos negativos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião, valeu? Então é isso, rapaziada. Esse é o canal NK Black. Tamo junto!